Imagina que, eu vou contar o caso que eu atuei porque foi exatamente esse, era um menor de idade, ele achou que um senhor estava saindo com a namoradinha dele, era um senhor bem idoso, ele foi na casa desse senhor para matar esse senhor. Então ele foi lá e matou o senhor, porque o senhor estava saindo, ou ele achou que estava saindo com a namoradinha dele. Tudo bem, a morte ocorreu. Depois que houve a morte, ele olhou para o lado, viu uma carteira ali em cima, ele pegou essa carteira e foi embora. Então aqui eu tenho dois fatos completamente separados. Eu tenho um homicídio que ocorreu por uma motivação específica e depois eu tenho um furto ali de uma carteira específica, tá? Nem posso dizer que foi um roubo porque não houve uma violência ou grave ameaça para a subtração. Então eu subtraio coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência. E aí dessa violência resulta uma morte, latrocínio. Agora, eu mato alguém e depois eu me aproveito daqui que essa pessoa morreu e faço um roubo ali ou um furto ali. Isso não é o crime de latrocínio, tá? São duas condutas separadas. O que vai definir isso? O que vai definir isso é o dolo do agente. Também eu posso fazer um roubo, eu posso ir lá, mediante violência, com uma arma, falar, passa o dinheiro, a pessoa passa o dinheiro, eu pego esse dinheiro e fujo. E depois, por algum motivo, eu acabo matando essa pessoa. Também não vai configurar. Mas o que você tem que prestar mais atenção é quando a morte ocorre antes. Quando a morte ocorre antes, pode ser que a motivação foi outra. Rodrigo, por que é melhor a gente falar de crime de homicídio nesse caso? Porque se a gente for lá olhar o artigo 121 do Código Penal, deixa eu tentar achar ele rapidinho aqui, ó. Ele vai falar o seguinte: matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então você percebe que no homicídio simples, a pena máxima do homicídio simples é a pena mínima do latrocínio, que já começa em 20. Se a gente falar de um crime, por exemplo, de homicídio qualificado, né? Se o homicídio é cometido mediante pago, promessa de recompensa e tal, a pena começa em 12, ela não começa em 20. Mesmo se eu colocar ali o crime de roubo junto com o crime de homicídio, talvez, na conta que vai ser feita, dependendo das qualificadoras, não chega ainda ao mínimo do latrocínio. Um exemplo, se o roubo for um roubo simples, com pena mínima daria 4 anos. Um crime de homicídio qualificado daria 12. Então você tem aqui 16 anos, certo? Eu tenho 16 contra 20. Então eu tenho uma pena mínima de 16 contra 20, que são 4 anos. Vai mudar muito. Rodrigo, então quer dizer que eu tenho que olhar a tipificação desse crime, e olhando a tipificação desse crime, eu vou decidir se eu faço um crime de homicídio ou roubo? Não, claro que não. Você vai olhar a conduta. Se a conduta permitir duas ações com dolos distintos, diferentes, dolos separados, você vai cindir esse crime em dois. Foi um homicídio e logo depois ocorreu um furto até, por exemplo, pode ser, tá? Muita gente se confunde aqui. Se eu tenho um homicídio consumado e depois há um furto de alguma coisa, né, com dolos completamente diferentes, eu não tenho um roubo e um homicídio. Talvez eu tenha um furto e um homicídio, o que melhora ainda mais a pena. Isso é uma estratégia ilegal, uma estratégia que não pode acontecer? Claro que não. Essa é uma estratégia legal. Você está falando sobre dolo, sobre análise do tipo.